Olá, bom dia. Estou aqui para trazer mais um vídeo no canal Palavra Precisa. E antes de mais nada, eu quero agradecer a você que tem se inscrito no canal, participado aqui junto com a gente. O canal não tem 4 meses ainda e já tem quase 150 pessoas inscritas. Então eu agradeço muito. Eu observei também que dentre os vídeos que o canal já tem, ali especificamente nos vídeos que tratam sobre o evangelismo, que muitos irmãos e irmãs assistiram ali, isso também muito me alegra, porque mostra para mim que há pessoas nas igrejas se importando com o assunto evangelismo, que é a missão principal da igreja, né? Então, para assistirem os vídeos de evangelismo, são pessoas que se interessam com essa área e querem cumprir o ID de Jesus. Além de eu ficar feliz com isso, eu me coloco na obrigação de trazer mais material para ajudar aqueles que querem cumprir com essa obra que Deus colocou nas nossas mãos, né? E eu também quero trazer para você aqui que se interessa sobre esse assunto, pelo qual eu já disse que estou muito feliz de ver que vários assistiram o curso de evangelismo, é essa apostila aqui, ó, que é grátis. Claro que ela é bem resumida, né? Ela é resumida, veja o tamanhinho aqui e tal, mas você pode procurar na internet pela missão chamada ABS Vida. ABS Vida. Eles fornecem essa apostila aqui grátis, mandam para o teu e-mail e depois tu podes mandar encadernar, que nem eu fiz. Fica bonitinho, né? Então eu dou essa dica para você. Procure a missão ABS Vida e peça esse curso de evangelismo pessoal que é gratuito. Depois faça cópias e encaderne a sua. Torno a dizer, né? É um resumo, mas é um muito bom resumo que ajuda a você a se preparar para a evangelização. Então vamos para a lição de hoje, para a lição 3. Eu vou utilizar bastante esse livro aqui, Evangelismo, Missão de Todos Nós, do Tácito da Gama Leite Filho, que tem por título Deus, o Autor do Evangelismo. Você deve saber, né, que nós não inventamos o evangelismo. Quem começou essa obra é o próprio Deus, né? Então, essa missão partiu a nós num plano perfeito que ele tem. Então, vamos ver essa parte de Deus no evangelismo, que é o início daquilo que nós fazemos depois, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala do papel de Deus Pai no evangelismo, ela fala do papel de Jesus no evangelismo e fala do papel do Espírito Santo no evangelismo. E é bom que a gente saiba isso até para se motivar e saber que a gente está agindo dentro de um plano muito maior, né? Nesse plano, que alguns teólogos chamam de Pactum Salutis, Deus, o Pai, tinha que enviar o Filho ao mundo para redimi-lo. Então o Pai envia o Filho. O Deus Filho viria voluntariamente ao mundo para ganhar a salvação por sua obediência até a morte. Então o Filho é quem vai. E o Deus Espírito Santo aplicaria a salvação aos pecadores, trazendo-lhes a graça salvadora. Então o Espírito Santo que faz com que isso aconteça nas nossas vidas, né? Então, esse é um concílio de redenção. Veja você que já em 1 João 4,10, o apóstolo João diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, Deus Pai enviou o Filho. Cristo também falou da comissão recebida do Pai. Por exemplo, no final do ministério terreno de Jesus, ele disse ao Pai:
tenho glorificado a ti na terra, tenho acabado a obra que me destes para fazer. Então veja, Deus Pai envia e Jesus vai como enviado. Isso tudo faz parte, é o começo do nosso evangelismo, da história da salvação. Isaías 53:2 diz que o Senhor daria uma recompensa pelo filho haver cumprido a obra. Veja, pelo que lhe darei a parte de muitos e com os fortes repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Veja, o papel do Pai, o papel do Filho. E o papel do Espírito Santo? João 14:26, Jesus disse: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. E também depois ele disse em João 15:26, o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Você percebe que está tudo interligado? O papel do Pai, o papel do Filho e o papel do Espírito Santo. Então o Tácito aqui dá um resumo. Antes da criação do mundo, o Deus Trino formou um plano de salvação que deveria ser executado em partes recíprocas pelo Pai como enviador supremo, pelo Filho como enviado mediador e enviador do Espírito Santo, o qual como enviado deveria aplicar a redenção. Bom, dentro de um plano tão maravilhoso que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo, qual é o teu papel? Você está dentro desse plano? Está cumprindo aquele plano que Deus preparou com tanto carinho e amor por todos nós? Eu vou fazer outra pergunta. Você quer se envolver nesse plano? No plano que tem diretamente as ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu quero. Então, continuando. O Deus Trino é o verdadeiro autor da salvação. E da mesma forma que ele realizou o plano eterno da salvação a seu tempo, né, que foi numa época certa, que a palavra de Deus diz a plenitude do tempo, ele tem revelado sua mensagem do Evangelho e tem ordenado que o Evangelho seja o meio indispensável de salvação. Portanto, está claro que o Deus Trino é o autor do evangelismo. Então, o Evangelho é o meio indispensável da salvação. Não há salvação em nenhum outro, não há outro caminho, só há aquele caminho que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo prepararam para nós. Está bem compreendido até aqui? Então, agora nós vamos especificar o papel do Pai, o papel do Filho e o papel do Espírito Santo, o mais detalhado em cada um. Hoje a gente vai ver só o papel do Pai como autor do evangelismo. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Depois eu faço outro e continuo com o papel do Filho e o papel do Espírito Santo. Então, o papel do Pai, vamos se fixar nele agora. O que ele fez em relação ao evangelismo? Ele é o autor do evangelismo. Ele concebeu o evangelismo na eternidade. Imagine só, né? Bom, em primeiro lugar, ele inspirou os profetas da antiguidade para anunciar a vinda do Filho de Deus em carne e predizer que entraria na glória por seus sofrimentos. Você lembra? Você conhece o que os profetas diziam? Isaías, Miqueias, tantos outros? Deus já estava avisando que ele ia enviar o Filho. Então ele já estava anunciando antes que acontecesse o plano que ele executaria. Então o primeiro papel de Deus o Pai foi inspirar os profetas para nos dizer do seu plano, né? Inclusive, toda a Bíblia aponta para Jesus. Se você pensar, por exemplo, na mãe de Moisés, ela teve que entregar o seu filho para botar naquele cestinho ali, né? E ela não saberia se ia ver ele de novo, né? Ela fez um sacrifício ali de seu filho em tenra idade. Depois ainda a filha do faraó, ela
precisou de uma ama e justamente foi a mãe do próprio Moisés, mas quando ela entregou ele ali para botar no cesto, era um tipo do que Deus faria mais adiante enviando seu filho. Aquele episódio também do Abraão, que também ia sacrificar seu filho, uma outra tipologia do que Deus iria fazer enviando seu filho. Então toda a Bíblia ela aponta para essa realidade do plano que Deus já tinha programado, né? Então, continuando. Ele ordenou os sacrifícios sangrentos da antiga dispensação, antiga aliança, né? Entre os judeus e o Senhor, para tipificar o sacrifício salvador do Filho na cruz. Você se lembra que por todo o Antigo Testamento, na antiga aliança entre Deus e os judeus, ele ordenou um sacrifício sangrento de animais? Isso tudo apontava para o sacrifício perfeito de Jesus que iria vir. Deus já estava preparando as mentes e os corações e mostrando que aquilo era necessário por causa do pecado. E na plenitude dos tempos enviou seu Filho. Gálatas 4, 4 e 5. Então eu vou recapitulando o papel de Deus Pai no evangelismo. Ele inspirou os profetas, ele instituiu os sacrifícios sangrentos. Continuando. No princípio do ministério público de Jesus, ali quando Jesus tinha recém se batizado, o Pai enviou sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, o Espírito Santo que capacita. Sem mim nada podeis fazer. Recebereis a unção do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus se batizou, veio o Espírito em forma de pomba sobre ele, né, o plano da salvação. Isto o qualificou para a sua tarefa mediatória, né? Então veja que interessante. Entregou e sacrificou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus Pai também entregou Jesus, né? Foi também Deus Pai que levantou o Filho dentre os mortos. O Pai colocou a aprovação sobre a obra perfeita do Filho, que foi ressuscitado. Em Filipenses 2, 8 a 11 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você viu? O Senhor enviou o Espírito Santo, mandou uma voz do céu também que disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, está dentro do meu plano de salvação para toda a humanidade. Entregou o Filho à morte e ressuscitou o Filho para a nossa redenção. E no Pentecoste, depois que Jesus já tinha ressuscitado, Deus Pai deu à igreja o poder do Espírito Santo, a fim de que pudesse testificar acerca de Cristo. Atos 1:8. Você vê tudo que Deus Pai fez e planejou para que nós evangelizássemos? Se de repente nós não estamos evangelizando, não estamos desprezando um plano perfeito como esse, né? Então, o plano de redenção não é uma improvisação dos tempos. Pelo contrário, ele foi planejado desde o princípio. Não é algo improvisado ali. Não é algo consequente de circunstâncias em que as formas deste mundo se descontrolaram e romperam as amarras da onipotência divina, ou seja, forçamos ele. Não, o plano dele já estava traçado desde o princípio. Deus não é fruto também de um processo histórico. Se você está acostumado a fazer cursos da faculdade, o que mais vão bater na tecla é: isso foi um processo histórico que se gerou lá por tais e tais circunstâncias, né? Isso, eles pensavam assim porque isso naquele período da história. Não tem nada de processo histórico com o plano de salvação de Deus. Ele já estava traçado muito antes da história, sem essa de processo histórico, né? Deus tem o propósito de remir, salvar os homens com a sua sabedoria e com a sua providência.
e com a sua graça vem agindo sempre, através de todos os tempos, né? Para o cumprimento deste propósito que desabrocha e floresce admiravelmente através do evangelismo. Quando você evangeliza alguém, todo o plano do Senhor está sendo cumprido ali. O plano de Deus Pai, o plano de Deus Filho e o Espírito Santo. Já pensou? Está coroando tudo aquilo que o Deus Trino fez. E que agora se transforma em porta-voz da mensagem salvadora de Deus. Deus fez tudo isso e deu uma parte para você fazer. E você é o porta-voz, você é o embaixador em nome de Deus, né? Em nome de Cristo. Então veja que interessante. Não é então motivo para você se engajar ainda mais, buscar subsídios, se preparar e fazer essa obra que deve ser a principal da igreja, né? Ganhar almas, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Outro texto que também fala do mesmo assunto diz que nós devemos discipular, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, vamos nos engajar, vamos procurar dar o primeiro lugar para essa área tão importante ao qual Deus preparou um propósito tão maravilhoso? Bom, convido você a ficar ligado, né? Que logo em seguida eu vou postar o vídeo, se Deus quiser, sobre o papel do Filho e o papel do Espírito Santo. Depois faço outro vídeo sobre a pessoa do evangelista, que é muito importante também. E depois outro sobre o método do evangelismo, como a gente apresenta essa mensagem e tal, né? Depois podemos ver um outro sobre o evangelista e as desculpas das pessoas. Os indiferentes, os que pensam serem bons, os desviados, os ateus e os descrentes. Então fica ligado, não deixa de acompanhar essas lições de evangelismo que servem para me capacitar você também. E te inscreve ali, ativa o sininho para ser avisado quando chegarem os novos vídeos, curte e compartilha com os teus amigos, crentes e descrentes, porque mesmo um descrente assistindo um vídeo como esse, vendo que Deus tem um plano tão perfeito, ele pode querer crer também e fazer parte disso, você não acha? Então tá, um abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.